também ter esse prazer e essa honra de convidar aqui o nosso presidente municipal, o companheiro Elmano. Boa noite, meus companheiros. Boa noite, minhas companheiras. Eu quero, na verdade, hoje, fundamentalmente, conversar com meus companheiros e companheiras. Mas, antes de tudo, eu acho que eu sempre aprendi que na política, na nossa vida, a gente faz também com gestos. E a gente esteve, recentemente, na nossa discussão interna do PT, no processo de eleição direta. E nós tivemos 4 candidaturas. Então, para mim, é uma questão de honra e de muito orgulho poder chamar aqui a minha companheira Zezé e o companheiro Davi, que posso vir aqui, o companheiro Agris, que aqui já está, porque eu acho que isso sinaliza um compromisso que todos nós temos com o instrumento que nós construímos, que é o nosso partido. Eu acho que isso é importante porque nós temos muita coisa para conversar e para discutir. E eu aprendi uma coisa. Ainda muito cedo, na igreja, eu devo muito aos meus companheiros da Igreja Popular, e a gente costumava lá dizer que quando a gente apontava um dedo para alguém, tinha 3 apontando para a gente. E a gente debate, nós vamos ter muitos debates, eu vou falar sobre isso. Nós vamos ter uma discussão sobre 2014, eu vou falar sobre isso. Mas eu aprendi que nós temos que fazer a nossa tarefa de casa. Nós somos o partido com o maior número de filiados, um dos maiores filiados do Nordeste. Nós somos, pela pesquisa do PT, o único partido no país inteiro que tem 38% de preferência do seu povo. Só no Ceará e Fortaleza, 38% do povo tem o PT como o melhor partido. Para a gente ter ideia do que isso representa, alguns estados o PT tem 7% de preferência. Igual ao Ceará e Fortaleza, só a Bahia hoje. Isso tem uma causa. É a nossa história e a nossa construção. E eu fico olhando para cada um e cada um que está aqui, e eu toda vez me pergunto, por que é mesmo que nós estamos aqui? Nós não estamos aqui porque nós estamos querendo disputar um cargo de vereador, de deputado, ou de uma prefeitura, ou de um cargo no governo que a gente tem uma aliança. Não é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui porque a gente resolveu na vida, por vários caminhos, ser gente diferente. Cada um e cada uma que está aqui porque tem um milagre na vida, de que decidiu que parte da sua vida é dedicada ao seu povo. Parte da sua vida não é dedicada a si mesmo. Cada um que está aqui decidiu um dia, que um sábado, que um domingo, que 2 noites, que 3 noites, ia num bairro, ia numa fábrica, ia na escola, para organizar os estudantes, ou para organizar o seu bairro para conquistar a melhoria. E essa luta é que nos ensinou que precisava ter sindicato. Foi essa luta que nos ensinou que precisava ter um partido nosso. Porque o nosso povo aprendeu com o presidente Lula, como ele aprendeu, que precisava ter um partido, primeiro para fazer as leis para o povo. Porque se a gente pensar bem, imagine voltar no tempo e chegar em 79, e um operário estar preso com os companheiros de direção de sindicato, operário de uma fábrica, e ele dizer, eu estou aqui porque eu estou para defender o salário dos meus companheiros da fábrica. Esse companheiro que estava preso, construiu esse partido conosco, é o nosso maior líder e foi o maior presidente do Brasil. E ele não começou e foi para aquela prisão porque estava querendo ser presidente do Brasil. Ele começou e foi preso porque ele queria lutar pelo seu povo. É o nosso companheiro Lula. Aqui eu peço de nós a salva de palmas fervorosa. Foi assim que o companheiro Genuíno e o companheiro Zé Disseu começaram. É assim a história desse partido. Gente, eu sou advogado. Eu já fui advogado trabalhador rural e eu devo demais, eu quero dizer de coração, Zé Ricardo, eu devo demais ao Movimento Sem Terra. Eu aprendi demais do Movimento Sem Terra e eu tenho orgulho de dizer que jamais vão arrancar do meu coração o que eu aprendi no movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Do povo que luta por direito. Como eu aprendi com o MAB, como eu aprendi com a CMP, mas com o MST eu aprendi por dentro. Aprendi com o Florestan Fernandes, estudando dentro do MST, uma coisa básica, que o Florestan nos ensinava também no PT.
um movimento que luta, um povo que se organiza, tem 3 coisas que ele não pode deixar acontecer. Gente como nós não pode se deixar cooptar. Não pode se deixar cooptar por esse sistema político que quer nos levar para a vala comum. Por esse sistema eleitoral que quer nos puxar para a vala comum. Porque esse sistema político foi feito por eles na ditadura militar. E o MST, a CMP, o MAB, a CUT, o PT Nacional lançaram um desafio para nós. É que no dia 7 de setembro de 2014, nós vamos fazer um plebiscito no meio do povo. Para o povo responder se quer ou não quer o que a presidenta Dilma perguntou. Se nós queremos ou não uma constituinte exclusiva para mudar o sistema político do país. Porque nesse país, mais da metade é de mulheres. E as mulheres não estão representadas no Congresso como deveriam. A juventude não está devidamente representada no sistema político. E esse sistema político, gente, é podre. Ele não nos serve. O sistema que nos serve é um que o povo possa decidir mais. É que os mandatos sejam controlados. É que a gente tenha limite de mandato. Nós não viemos para ser mudado pelo sistema. Nós viemos para mudar esse sistema que não nos serve. Essa é a nossa trajetória. Agora nós não somos esquerdistas. Nós aprendemos com quem veio antes de nós que a luta que a gente faz não é nas condições que a gente escolhe. As condições quem determina são aqueles que ainda têm um poder de banco, de fábrica, o poder de terra, o poder de meio de comunicação, porque eles têm a maioria dos parlamentares desde a ditadura militar e continuam. Eles fizeram as regras para a gente disputar, e mesmo com as regras deles, nós elegemos o presidente, elegemos uma mulher presidenta, elegemos prefeitos, elegemos governadores. Imagina no dia que a gente mudar o sistema político. E sabe por que eles não querem mudar? Eles não querem mudar porque eles não querem que a gente democratize os meios de comunicação. Eles não querem que a gente mude a lei para avançar a reforma agrária. Eles não querem reforma urbana. Por isso não pode mudar o sistema político, para eles segurarem as reformas que o governo do PT quer fazer. Por isso, meus companheiros, nós temos muitas tarefas no PT. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Nós temos, no meu entendimento, pelo menos 3 níveis de filiados hoje no PT. Eu vou falar do PT de Fortaleza. Porque é verdade que o período de Assis, que aqui tem 26 mil filiados e votaram 4 mil. É verdade que tem mais de 1 milhão no nacional e votaram 280 mil. É verdade que a juventude foi para a rua e disse não a todos os partidos políticos. Mesmo que a gente não goste, foi isso que ela disse para a gente. E aprendi que a primeira coisa que nós temos que ter no PT é a marca da coerência. O PT não dialogará com essa juventude se não tiver coerência política nas suas atitudes e nas suas falas. Mas quais são os 3 filiados que eu imagino que nós temos? Nós temos um conjunto de filiados do PT que participam das atividades políticas, que podem estar em núcleos, que estão no diretório zonais, que estão no diretório municipal, estão, portanto, na nossa atividade e tem vários níveis de formação política. Nós temos uma tarefa de fazer formação política para esses vários níveis de formação dos companheiros que estão nas nossas instâncias. Mas é verdade também que tem um conjunto de filiados que não conhece bem o projeto do PT. É verdade que tem um conjunto de filiados que todos nós, de alguma maneira, conversamos, ou porque filiamos um parente, ou porque filiamos companheiros da categoria, mas nós nunca fomos conversar com mais calma e condição para politizar esses companheiros do nosso partido. E aí, companheiros e companheiras, não se faz isso com um presidente, ou de um diretório, ou de uma zonal. Se faz isso como tarefa coletiva. Pois nós temos a tarefa coletiva de encontrar os 26 mil filiados do PT, ir na casa deles, conversar com eles, organizá-los e dar formação política. Essa é uma tarefa nossa. E segundo, nós precisamos modernizar a nossa forma de dialogar com essa militância. Todos nós, de alguma maneira mais ou menos, atuamos em redes sociais, em Facebook, Twitter e tal. Chegou a hora de nós fazermos um projeto atualizado e organizado do nosso partido. Os nossos parlamentares têm página na internet, têm amigos no Facebook, como alguns de nós, lideranças públicas, têm. Todos os colegas do PT têm amigos no seu Facebook, ou acompanhantes no Twitter. Pois chega a hora de nós termos uma corrente de petistas na rede social. E é simples a nossa conta. Se nós tivermos 4, 5 mil companheiros
que tem 100 amigos, nós vamos ter 50 mil pessoas que nós vamos formar opinião. E o companheiro que está no bairro pode filmar o que é para uma mãe ter a creche fechada pelo Ivo e pelo Roberto Cláudio, por insensibilidade pelas famílias da classe trabalhadora. E a gente começar a formar opinião e disputar a hegemonia. Mas para isso, gente, nós temos que pensar grande. Nós temos que pensar para além do nosso grupo político interno do PT. Nós temos que pensar que todos nós vamos crescer, o PT sendo mais forte. Nós formando posições e estratégias comuns, e isso permitindo que também tenha estratégia de cada grupo e de cada liderança pública. É essa trajetória que nós precisamos ter unidade no nosso diretório e ter unidade na nossa militância. E quero falar, meus companheiros, que nós temos a campanha de 2014. E eu acho que nós temos um dever de casa fundamental. Eu tive o trabalho de pegar os 4.000 filiados e filiadas do PT que votaram no dia 10 em Fortaleza, para ver onde morava cada um, para ver qual era a aproximação geográfica de cada um. E eu quero apresentar ao diretório, nós vamos ter que ter no diretório, como é que a gente agrupa esses 4.000. Como é que a gente aproxima esses 4.000? Porque a gente aproxima dos nossos grupos, mas eles precisam se conhecer. Tem companheiro de um mesmo bairro do PT que dialoga com um grupo político, outro companheiro de outra rua no mesmo bairro dialoga com outro grupo político, mas nós não temos a grandeza às vezes de juntar o companheiro de uma rua com o de outra rua para fazer a campanha da Dilma, para ela ter a campanha massiva que nós precisamos fazer. Portanto, nós temos a tarefa de organizar a campanha do PT em Fortaleza, como nós temos a tarefa de organizar o PT junto aos movimentos sociais. Nós temos categorias. Os companheiros Miranda aqui está, dos sindicatos comerciários. Os comerciários estão nesse momento em campanha salarial. A nossa bancada acompanha, o PT acompanha, e nós do PT poderíamos ser solidários nas redes e manifestação à categoria dos comerciários, para a luta de classe que acontece na cidade. Assim também com outras categorias. Como nós podemos ter solidariedade aos professores e estudantes das universidades estaduais que estão disputando o direito básico a ter professor. Eles nos criticavam porque a educação não era a educação do sonho em 8 anos. Eles estão há 8 anos e nem professor consegue garantir para os alunos das universidades. Essa é a competência falada. E meus companheiros, eu também acho que nós temos que ter muita responsabilidade. Responsabilidade, eu acho que a primeira que eu quero ter é que de maneira nenhuma eu vou disputar, ter uma relação entre nós desgastada por causa de qualquer um Ferreira Gomes. Eles não merecem isso de nós. A primeira coisa de um inimigo, um adversário nosso, é nos dividir. Eu vou ter posição, eu tenho posição. Eu sou daqueles que acham que nós devemos ter mesmo candidato a governador do PT do Ceará no ano de 2014. E nós sabemos da reunião, e hoje o companheiro Lula falou no Globo, e disse para quem quiser entender, entenda. E disse: os Ferreira Gomes são meu amigo, o Eunício é meu amigo, ou eu não vou no palanque dos dois, ou então vai ter que ter mais coisa. O Lula está nos dando sinal de que se no Ceará a base está se dividindo, não cabe a nós dizer o Ferreira Gomes é melhor do que o Eunício ou o Eunício é melhor do que o Ferreira Gomes. Nós vamos aproveitar o Lula. Nós nem nós vamos de Ferreira, nem nós vamos de Eunício. Nós vamos de Partido dos Trabalhadores e Partido das Trabalhadoras. Essa é a nossa tarefa. Partido é dos trabalhadores. Partido é dos trabalhadores. Mas quero dizer a vocês, nós temos que entender a posição da companheira Dilma. Ela tem que ter o apoio de todos. E nós temos que ter o acordo e a compreensão de que se no segundo turno tiver alguém, e quem vai estar no segundo turno seremos nós vamos fazer a campanha que ela merece. Mas caso o povo não assim decida, aí é a hora da gente conversar como é que fica a coisa. Por isso, meus companheiros, nós temos muita unidade para construir mesmo. Nós temos muito que conversar.